Bom dia, boa tarde, boa noite, Caverna. Satisfação com vocês. Como é que vocês estão? Lema Jean na voz. Hoje vocês podem ver que eu tô sozinho aqui. A Lema Otávio e a Lema Pedrinho. Hoje eles ficaram enrolados, não conseguiram gravar comigo, mas tá na paz. Bem-vindos a mais um Deck Velho. Antes de eu explicar o que o Deck Velho é e a gente ir pro deck mesmo, vou falar dos nossos queridos parceiros, duas empresas foda demais que não tem como não mostrar. E primeira, olha que maravilha isso aqui, mano. Na moral, olha que maravilha o produto da TCG Inbox. Olha esse chocobo. Na moral, Caverna. TCG Inbox, sempre incrível, sempre absurdo a qualidade do produto deles. Chocobo lindo, magnético aqui, ó. Magnético, absurdo, absurdo. Inclusive no meu deck de chocobo. Tem também, além dessas, eu vou pegar alguma aqui da basiquinha para mostrar para vocês. Basiquinha, clássica, produto bom. Mano, o melhor custo-benefício que você vai encontrar para Deckbox é o melhor custo-benefício, a melhor qualidade. O produto da TCG Inbox é absurdo, de verdade, Caverna, de verdade. Eles fazem, além disso, eles fazem algumas fichas, ele faz Deckbox não só para Magic, para Pokémon, para vários card games, o que você precisar, eles fazem. E aí, quando vocês forem comprar na TCG, usa o nosso cupom. A gente vai deixar o cupom aqui na descrição do vídeo, vai deixar link da TCG também, vai ficar tudo na descrição dos dois parceiros. E do caso da TCG, o nosso cupom é LHAMA5, 5% de desconto em qualquer compra que vocês fizerem, primeira, segunda, terceira, não importa, qualquer compra que vocês fizerem, 5% de desconto. E, mano, na moral, a gente fala isso toda live. Se você tá em dúvida se você deve comprar da TCG ou não, compra a primeira. Você vai comprar a primeira, não importa qual for, você vai comprar a primeira. Vai chegar, você vai ver a qualidade que eu tô falando, você vai ver que eu não tô mentindo, a qualidade é absurda. E você vai trocar suas deckbox pela deckbox da TCG. É simples assim. É o melhor custo-benefício, é o melhor preço, é o melhor atendimento, a empresa é absurda. É absurda. Então vai. E aí o nosso segundo parceiro, que é a dos Reis Playmatch. O nosso Playmatch aqui da Caverna ainda não chegou, a gente já fez um modelo, o modelo tá absurdo. Quando chegar, a gente vai mostrar em live para vocês. De caverna, vocês não estão ligados quão lindo que ficou esse playmat. Na moral, quando chegar, vocês vão ver. Mas dos dois playmat, não tem o que fazer. O produto deles é bom, a qualidade é absurda, o preço é bom. Dos reis tá aí uma cota. Mano, empresa foda. E aí, quando vocês forem comprar playmat da 200, inclusive playmat personalizado, eles fazem playmat foil e o foil deles é bom. Eles fazem foil no playmat todo, foil localizado. É absurdo mesmo. Vocês vão usar o nosso cupom LHAMA10 para ter 10% de desconto em qualquer compra na dos Reis, não importa quantas compras. LHAMA10, 10% de desconto para comprar produto na dos Reis. E acho que é isso. Falei dos dois parceiros. Eu vou explicar um pouquinho agora, por acaso, se você está novo aqui, é o primeiro deck velho que você está vendo. Eu vou falar um pouquinho do que é o deck velho. O deck velho é um quadro que a gente fez, inspirado naquele programa de reforma de carro que tem na TV, passou por muito tempo na TV. Em que a gente vai pegar um deck de algum seguidor nosso e a gente vai reformar esse deck. Só que como que é essa reforma? Não é um upgrade no deck. A gente vai reformar o deck baseado no plano de jogo e na estratégia do deck. Tá? E aí é uma reforma, a gente vai repaginar 100%. Pode mudar o comandante, pode mudar a carta, mas o, o plano de jogo do deck e a estratégia principal do deck vão estar lá. Tá? A gente vai tentar manter pelo menos um dos arquétipo, a gente vai tentar manter pelo menos um, e essas características vão estar lá. O resto do deck vai mudar tudo, tá? A gente já fez isso com o deck do Giovanni. Se você está vendo esse vídeo, já saiu o deck do Rael também, que já está aqui no nosso canal do YouTube. Entra lá para ver esses dois que estão bem legais também. E esse é o nosso terceiro deck velho, e eu espero que vocês curtam, que vai ser bem legal mesmo. Então é isso aí, bora lá, roda a vinheta. Vamos lá, Caverna. O deck, eu vou mostrar primeiro para vocês, passar bem por cima, como é que era o deck do Hilton, que é o nosso seguidor.
O deck do Hilton é um deck de encantamento, como vocês podem ver pelo nome, é um deck de encantamentos Orzhov. O comandante é o Daxos. Qual que é a estratégia do deck? Qual que é o plano de jogo do deck dele? Ele quer... Desculpa. Qual que é o plano de jogo do deck do Hilton? É um deck de encantamentos, ele vai castar um monte de encantamento, tem um monte de efeito que triga encantamento, seja efeitos tipo Mesa Enchantress para dar draw, seja o próprio Daxus que ganha experiência quando a gente casta encantamento, então o número de experiência vai sempre aumentando. E aí, fazer bichos com a habilidade do Daxus. Os bichos que o Daxus faz, eles crescem, são criaturas de encantamento que crescem com o número baseado no número de experiência que o deck tem. Então eles vão crescendo exponencialmente sempre. E é um deck que ganha batendo, tá? Então ele tem aqui algumas cartas que ajudam a segurar um pouco o jogo para ele conseguir fazer essa estratégia. Tipo, por exemplo, uma inspetora rigorosa, tipo Arconte de Eméria, tipo Cambal. Tem redutores. É um deck agro de encantamentos. Arquétipo da Coragem é uma carta forte nesse deck. Tem mais algumas coisas, tipo a Mintara, que tem sinergia com experiência. E é isso. É um deck agro. Uma das win conditions do deck que a gente viu é o Akroma's Will, Vontade de Akroma, que é inclusive uma carta fortíssima se você está jogando de agro. Vale muito a pena você usar de finisher, ela é bem absurda. E além disso, ó, poucos artefatos no deck, densidade grande de encantamentos, 29 encantamentos. E aí, além disso, tem ó, Opressão. É um deck Bracket 3, é importante falar isso, porque o deck está usando o Dízimo Sufocante e tem alguma outra carta que também que é Game Changer, que não me fugiu da cabeça agora qual que é, mas tem 2 Game Changers no deck, tá? E aí, além disso, como o Daxos cria ficha, tem Processão dos Ungidos para duplicar a ficha, Cruzada dos Cátaros, como entra muito bicho, cresce os bichos, e é um deck agro, tá? Esse é o deck do Hilton, o deck original. Eu dei uma passada bem rápida por cima, só para vocês conhecerem. E agora eu vou pro deck que a gente fez, que na moral, a gente achou que tá muito legal, a gente achou que tá muito, muito, muito divertido e a gente tentou manter o que o Hilton quis, que é um deck que faz encantamento, bicho, criatura, encantamento e bate. Isso que a gente fez. E aí, o deck dele, a gente mudou o comandante e virou um deck de Zur, Eternal Schemer. A carta tá aí na tela para vocês, mas eu vou falar o Zur também, se por acaso alguém não estiver vendo a tela na hora que a gente estiver vendo esse vídeo. O Zur é uma criatura 3 manas, branco, azul e preto, 1/4 voar. Ele tem duas habilidades bem importantes para esse deck. A primeira habilidade é que ele dá Hexproof, Death Touch e Lifelink para todas as suas criaturas encantamento. Então, todas as nossas criaturas encantamento vão ter Death Touch, Lifelink e Hexproof. E a segunda habilidade dele é muito forte também, porque você paga uma branca e uma de qualquer cor e transforma qualquer encantamento que não seja aura em criatura encantamento. O poder e a resistência é igual ao CMC daquele encantamento, mas ele vira uma criatura encantamento permanentemente. Ou seja, enquanto o Zur estiver em campo, esse encantamento vai ganhar Death Touch, Lifelink e Hexproof. Então ele protege, ele dá vida pra gente também e toque mortífero. Então, se por acaso alguém quiser bloquear, vai perder o bicho e com nossos encantamentos que a gente está batendo. Eu vou começar falando que a gente manteve a estratégia principal, que é o foco principal é fazer bicho e é agrar, e é transformar encantamentos em criaturas, tá? Então, as coisas que além do Zur, que agora o comandante faz isso, transforma os encantamentos em criatura, a gente aumentou a densidade de criaturas em encantamento. Então, seja porque a gente colocou o Inquisitive Glimmer, que é mais um redutor de custo de encantamento, isso foi pro meio do deck, é uma carta fortíssima, tem 100% de sinergia, não tem por que não manter ele no deck. Colocamos efeitos tipo Green Guardian, tem um Beomurk Lich aqui também, que fazem a mesma coisa. Quando o encantamento entra em campo, todos os oponentes perdem 1 de vida. Aí a gente colocou também duas cartinhas de um ciclo que é bem forte, que é o ciclo das Enduring. Colocamos a Enduring Curiosity e a Enduring Tenacity. A Enduring Curiosity é a azul.
E ela dá draw pra gente. Sempre que uma criatura nossa causa dano de combate a um jogador, a gente dá um draw. E a Enduring Tenacity, quando a gente ganha vida, algum oponente perde vida. Com todos os nossos bichos de encantamento tem lifelink, a gente sempre vai ganhar vida, alguém sempre vai perder vida. Então, a gente consegue ficar numa espiral bem legal quanto a isso. Uma carta que é muito forte nesse deck que a gente colocou, que ajuda muito a expandir, a crescer a board. E todo deck, na nossa visão, se você tem um deck de encantamento, coloca essa carta no deck, ela é muito forte e vai fazer estrago. Com do Spirit Dancer, 5 manas, 4 incolores, uma branca, 3/3. Sempre que algum encantamento entrar em campo, a gente cria uma cópia daquele encantamento, só que essa habilidade a gente só faz uma vez por turno. Tá? Mas ainda assim, você pode copiar qualquer um das Tenacity, qualquer um dos encantamentos, 2 opressão na mesa, 2 procissão dos ungidos, não importa, qualquer encantamento. 2 Doomway Giant, que é uma carta que o Hilton já usava. Qualquer coisa que você tiver na mesa, um 2 Spirit Dancer duplica, é muito forte para você fazer sempre na mesa. Outra carta forte que a gente colocou no deck, Soaring Lightbringer, é uma criatura bem legal para deck de encantamento, principalmente para essa estratégia que a gente está usando. Tá na tela para vocês. Vocês me desculpem, Caverna, que eu tô com o nariz meio entupido, então aqui em São Paulo tá muito frio, eu tô meio gripadinho, vocês me desculpem, tá? Mas vamos lá. Vamos tentar continuar aqui. Soaring Lightbringer. 5 manas, 4/5 voar. Ele dá voar para todas as outras criaturas de encantamento que a gente tem. Ou seja, esse bicho e o Zur na mesa, as nossas criaturas de encantamento vão ganhar Death Touch, Lifelink, Hexproof e voar. Ele é uma criatura encantamento, então ele ganha as habilidades do Zur. E além disso, quando a gente ataca um jogador, a gente vai fazer uma criatura 1/1 encantamento. Como ela é uma criatura encantamento que entra atacando, ela vai ter F-Touch, Lifelink e Hexproof pelo Zur também, além de voar, que o Soaring Lightbringer dá. Então, é bem forte, ela é bem legal nesse tipo de deck. Com Procissão dos Ungidos, vai criar 2 bichos por vez para qualquer das coisas que a gente tem que criar cópia. Tá? Então, é bem, bem forte mesmo, vale muito a pena. O que mais que a gente colocou aqui de interessante? 2 cartinhas também que a gente colocou que são criaturas de encantamento. A gente tentou focar nas criaturas que a gente mudou, a gente tentou focar na maioria delas em colocar criaturas de encantamento, para poder abusar da habilidade do Zur também. Então, esses 2 aqui são bem fortes, tá? Eu vou começar pelo arquétipo da imaginação. E ele é uma criatura 3/2, 6 manas, voar. E ele dá voar para todas as criaturas e tira voar das criaturas dos oponentes. Isso é importante porque ele dá voar para ele mesmo também. Todas as criaturas no geral suas. Então, todas as nossas criaturas vão ter voar e vão ficar imbloqueáveis, porque essencialmente, né? Exceto para alcance, mas essencialmente imbloqueáveis, porque ele tira voar de tudo. E como o nosso deck é um deck agro, assim, principalmente agro, essa carta vai ajudar muito. E Demon of Fate's Design é uma carta muito forte também para qualquer deck de encantamento. Se você tem preto e está jogando de encantamento, usa porque ele vai te ajudar muito, tá? 6 manas, 6/6, voar, atropelar. A primeira habilidade dele é a mais importante, tá? E uma vez por turno, a gente pode pagar vida ao invés de pagar o custo de mana de algum encantamento. Isso é muito importante, porque você essencialmente casta qualquer encantamento da sua mão de graça, dando vida. Não precisa pagar mana. E aí tem uma interação interessante também, tá? Porque se a gente tiver com o Ondu Spirit Dancer na mesa e casta o demônio, como o demônio é uma criatura encantamento, eu vou criar uma cópia dele. Ou seja, eu teria 2 demônios no campo. Eu poderia castar 2 encantamentos de graça, tá? Só com essa interação aqui. Sem contar que é mais um bicho 6/6 para bater. Tá? Então é muito, muito forte. Essas cartas são muito legais, vale muito a pena usar. Algumas coisas que a gente mexeu no pacote de interações dele, tá? A gente não mexeu tutor demoníaco e tutor idílico. O tutor demoníaco, esse era o outro game changer que o Hilton usava. Eu tinha esquecido. É isso aí, Caverna. Então, dízimos focantes, tutor demoníaco são os game changers que tem nesse deck. O deck é um bracket 3, tá? Tutor demoníaco e tutor idílico e Extinguish All Hope são 3 feitiços que o Hilton já usava. Extinguish All Hope é uma global que destrói não encantamentos. Então ela é muito forte. A gente tem um monte de carta no deck que transforma
todas as nossas coisas em encantamento. Ou seja, isso aqui limpa a mesa de todo mundo menos a nossa. E aí a gente colocou, como não é um deck necessariamente de encantamento, a gente colocou uma carta só para recursão, que já é uma carta forte, além do que o Hilton já usava, que é o Silent Sentinel. É um bicho que, quando ataca, a gente reanima um encantamento. Mas uma carta bem legal também, que tem 100% de sinergia com o que o deck quer fazer, que é Dance of the Mance. É uma carta de Azorius mais X, e a gente traz do cemitério para o campo. Qualquer número de artefatos é encantamento de custo X ou menos. Porque essa carta tem um ponto. Se o X for 6 ou mais, todas essas cartas que a gente reanimou viram criatura 4/4. Ou seja, todos os nossos encantamentos que a gente reanimar com Dance of the Mance vão virar criaturas encantamento 4/4. E aí todas as cartas que a gente tem que buffam as criaturas vão fazer efeito nelas. É muito forte, é uma recursão bem legal para a gente usar, mesmo que seja pontual. A gente mexeu um pouco no pacote de interação do Rio, que o Hilton estava usando. A única coisa que a gente manteve foi o Path, que é uma interação básica, exila qualquer criatura, bem forte, bem legal. E Vontade de Croma, que é um dos finishers do deck, a gente adicionou, além do agro, uma outra win condition do deck, então ele pode seguir outras win conditions dependendo da partida que ele tiver e do caminho que ele quiser seguir. Mantemos a Vontade de Economia PF, mas adicionamos 2 counters. Teto de Dovin, que é um counter muito forte, que não pode ser anulado, para bastante coisa, e Arcane Denial. Arcane Denial é um counter que se repõe na mão, né? Porque você gasta a carta para anular, mas você vai dar o draw e vai repor a carta. E anula qualquer coisa, bem forte. A gente colocou Anguish Making, que é uma carta que exila qualquer permanente não terreno. E Presente Generoso destrói qualquer permanente, então pode destruir alguma coisa, algum terreno importante, qualquer outra coisa que tiver em campo. Presente Generoso muito forte, um pacotinho pequeno de encantamento, porque o deck tenta segurar o jogo de outras formas. E assim como uma coisa que o Hilton falou pra gente também, que eu esqueci de comentar, é que o intuito dele é forçar os oponentes a decidirem se eles vão fazer coisas ou não. Tá? Então é um deck que tenta segurar o jogo de outras formas e não anulando necessariamente. Mas é importante ter um pacote ou outro de anula para proteger uma win condition nossa, para te impedir alguém de ganhar. Então a gente adicionou também essas cartinhas. Adicionamos um pacote de artefato, como o deck é um deck que tem alguns encantamentos pesados. Adicionamos um rampzinho básico de Sol Ring, Sinete Arcana e Pedra Felwar, só para ajudar a corrigir qualquer tipo de curva que precisar de ramp, tá? São ramp básicos, Sol Ring, Sinete Arcana e Pedra Felwar. E aí, 26 encantamentos, a gente não mexeu na maioria dos encantamentos que o Hilton usava, mas trocamos algumas coisas. E aí, as coisas que a gente colocou de importante, tá? Inclusive, eu queria pontuar uma coisa, que é uma carta que o Hilton já usava, e com o Zur, ela fica melhor. É Dawn of Hope. É uma carta que diz que quando a gente ganha vida, a gente pode pagar 2 manas e dar um draw. O Zur dá lifelink para nossas criaturas e encantamentos. Então, a gente vai ganhar vida e vai ter possibilidade de dar draw com Dawn of Hope. Isso é bem forte, bem interessante. Tá? Além da autoridade dos cônsules também, que dá vida pra gente, mais possibilidade de draw. Além disso, Estrid's Invocation é uma carta bem legal para esse tipo de deck e para qualquer deck de encantamento. 3 manas. Ela entra como cópia de qualquer encantamento que a gente controla. Só que ela tem uma coisa que é melhor. Na nossa manutenção, a gente pode flicar a Estrid's Invocation. Ou seja, a gente exila ela e ela volta para o campo na mesma hora. Porque se a gente quiser que ela copie alguma outra coisa mais importante que esteja no campo naquele momento, a gente pode fazer isso. Então, pode copiar mais um Ghostly Prison, pode copiar. Ele usa opressão no deck, pode ter 2 opressão, pode copiar mais uma Aura do Silêncio, mais uma Justiça Kármica, qualquer coisa que ele quiser copiar, pode ficar trocando. Estrel's Invocation é bem legal para isso. Adicionamos também Mirror Maid, que é mais um encantamento que entra como cópia de qualquer encantamento. Então, a gente tem um monte de encantamento forte, e é importante que é encantamento, então eu posso copiar criatura e encantamento, tá? Isso é bem importante. Bem mais uma cópia, tem bastante encantamento que vale a pena copiar. Adicionamos uma propaganda também, para manter, para fazer o pacote de Pillow Fort que ele está usando, manter as outras cartas que ele já estava usando, Seal of Doom, Shielded by Faith, Procissão dos Ungidos, mantemos, Cisma e Cruzada dos Cataros. A gente adicionou
Agora tem algumas cartas importantes que a gente adicionou e eu vou deixar. A gente colocou como win condition alternativa desse deck algumas cartas que, na realidade, elas combam, mas a gente não colocou por causa do combo, a gente colocou porque elas servem como win condition sozinhas, porque o deck vai fazer encantamento, mas é uma forma também de ganhar o jogo se ele tiver impossibilitado de ganhar batendo por qualquer motivo. Eu vou deixar o combo por último para vocês, tá? Eu vou seguir para as outras cartas primeiro. Enchanted Evening, todas as permanentes são encantamento em adição aos seus outros tipos, então, por mais que isso afete todo mundo, ainda assim, transformar todas as nossas permanentes em encantamento significa que todas as nossas criaturas são encantamento, então elas vão ganhar todas as habilidades que os Urdai, que as nossas criaturas dão. Isso é muito forte. Adicionamos um Sigilo do Trono Vazio. Quando a gente caça um encantamento, cria um anjo 4/4. É muito bom também para fazer board, para bater ainda mais. E aí, adicionamos também um com multiverso, que é basicamente uma onisciência. Só que, apesar do um com multiverso só te deixar castar a mágica de graça uma vez por turno, você pode castar a mágica do topo do deck. E como a gente tem alguns efeitos que clonam o encantamento, dá para ter mais de um com o multiverso no campo ao mesmo tempo nesse deck. Então você pode castar mais de uma coisa do topo da mão de graça, dependendo de como sua board estiver. Isso é bem forte. E o que, na minha visão, é uma das MVP do deck, que é Secret Arcade, essa sala. A parte da Dusty Parlor, que é o. Vou até expandir aqui para vocês, para ficar mais fácil de vocês verem. Cadê o. Ele não vai me deixar ver. Tá bom. E a parte do Dusty Parlor também é legal, mas o MVP é o Secret Arcade. Eu vou ler os dois para vocês, tá? A Dusty Parlor. Desculpa. A Dusty Parlor é uma sala para abrir. São 3 manas, uma branca e 2 incolores. Quando você casta o encantamento, você coloca um número de marcadores mais um, igual ao CMC daquele encantamento, em alguma criatura. Ou seja, castamos um encantamento, se Dusty Parlor estiver aberto, eu cresço os meus bichos, isso é bem forte, o nosso deck ganha principalmente agrando, então ele é bem forte. Mas a Secret Arcade é boa porque a Secret Arcade transforma as nossas permanentes no terreno e as nossas mágicas em encantamento. É só as nossas. Ou seja, enquanto eu tiver com a Secret Arcade aberta no campo, eu posso castar qualquer coisa. Se eu tiver com. Cadê a minhas Enchantress? Cadê a minhas Enchantress? Eu perdi ela e não vi, desculpa, hein? Aqui. A Mesa Enchantress, que é uma carta que triga no cast de encantamento. A gente pode dar bastante draw, tá? Isso é bem forte. MVP do deck. E voltando só para a parte da decisão que a gente tinha falado, a gente adicionou uma carta que é bem legal, que entra no que o Hilton quer fazer, é o Fate Spinner. Fate Spinner é uma criatura que, no começo da manutenção de cada oponente, aquele oponente vai escolher fase de draw, main phase ou fase de combate. A fase que ele escolher, ele pula qualquer instância de fase que ele tiver. Tá? Então, ele escolheu pular main phase 1. Main phase. Ele vai pular main phase 1, vai pular main phase 2. Se tiver main phase 3, main phase 4, não vai pular todas as main phase que ele tiver. Não importa, ele pula todas as instâncias de fase que ele tiver. É uma carta que força a decisão dos oponentes também, que é uma coisa que o Hilton já queria fazer. E agora eu vou voltar pro combo que tem no deck. Os combos que tem no deck para finalizar o jogo são combos de 3 cartas. Eu vou mostrar primeiro um dos combos e depois eu vou para o outro. Uma das cartas importantes para o combo já está aqui na tela grandona para vocês, que é o Green Guardian. É ou ele ou o Bale Murkilith, qualquer um dos dois funciona, tá? Como é que funciona? Como é que é o combo? A gente vai usar a Parallax Wave, que é um encantamento de 4 manas, que tem 5 marcadores de fade, tá? O marcador de fade é um marcador que na nossa manutenção a gente remove um marcador e quando ele tiver 0 ele sai de jogo, tá? Ok, o Parallax Wave tem uma pegadinha interessante, porque ele tem 2 habilidades. A gente pode remover um marcador de fade dele, de sumiço, e remover de jogo qualquer criatura.
E aí, a outra habilidade do Parallax Wave é, quando ele sai de campo, tudo que ele exilou volta para o jogo. Por que isso é importante? O Hilton já estava usando Starfield of Nyx no deck dele, que é um encantamento que transforma todos os nossos encantamentos em bicho. Tá? Isso quer dizer o quê? Parallax Wave é um encantamento. A partir disso, eu consigo, se todos os nossos encantamentos são criatura, eu consigo remover 4 marcadores de fade para blinkar, exilar qualquer criatura ou qualquer dos nossos encantamentos que são criatura. E o último marcador de sumiço, eu exilo a Parallax Wave mesmo. Eu exilo ela mesma. E aí, o que vai acontecer? Quando a Parallax Wave sair de campo, ela enxerga a última habilidade dela. Tudo que ela exilou volta para o jogo. Ou seja, ela volta para o jogo com as outras 4 coisas. Quando ela volta para o jogo, ela reseta os 5 marcadores de fade. Isso quer dizer o quê? Que você tem ETB infinito de encantamento e que você consegue basicamente blinkar qualquer coisa que você quiser que você tiver no campo. Isso é importante porque lembra que eu falei que o Green Guardian e o Baleful Lich são 2 cartas que dão dano quando entra encantamento em jogo? Starfield of Nyx, Parallax Wave e Green Guardian ou Baleful Lich. Qualquer um dos dois, eu consigo fazer um loop infinito enquanto entra encantamento no jogo. Eu levo dando dano a todos os meus oponentes e consigo ganhar o jogo dessa forma. Tá? Então, isso aqui é um dos combos que tem no deck que é muito forte. E acabou que, sem querer, tem outros combos que não foram intencionais, mas que eles estão no deck e eu acho legal comentar também. Mesmo que não seja um intuito, tá? Tanto que os combos todos são para finalizar o jogo, são de pelo menos 3 peças. E a gente não aumentou a densidade de tutor. A gente ainda está usando só o tutor idílico, só o tutor demoníaco e nenhuma forma de recursão desses tipos de tutor, tá? Aí, outros combos que a gente consegue fazer. Todos os combos para finalizar o jogo, eles vão envolver o Green Guardian ou o Baleful Lich. Mas é importante a gente ressaltar também que outras cartas que a gente tem no deck que trigam com ETB de encantamento vão trigar. Então, a Thoughrender Lamia, que o Hilton já usava, e o Doomwaker Giant vão trigar. A Lamia, quando o encantamento entra em campo, cada oponente descarta uma carta. E o Doomwaker Giant, uma das cartas mais fortes para deck de encantamento. Quando o encantamento entra em campo, todas as criaturas dos oponentes -1/-1. Ele essencialmente limpa a mesa. Se eu conseguir ficar fazendo esse loop, eu consigo, ninguém mais tem bicho na mesa, só a gente para bater e ganhar. Isso também é importante. Então vamos lá, Caverna. Como eu tinha falado, o 1/2 Spirit Dancer é um dos MVP do deck. Por quê? Ele faz cópia de encantamento. Só que a pegadinha aqui é o quê? A gente tem coisa que transforma tudo em encantamento. Isso significa o quê? E se eu tiver com o Secret Arcade, por exemplo, no campo, eu castar o 1/2 Spirit Dancer, quando ele entrar em campo, como ele é um encantamento, a habilidade dele triga. E eu vou criar uma cópia dele. Quando a cópia entrar em campo, a cópia também é encantamento. Então você faz um loop infinito aqui. E tecnicamente, se você não tiver alguma forma para finalizar o jogo, esse é um combo que sozinho empata o jogo e não serve de nada. A questão importante é Green Guardian e Baleful que consegue finalizar o jogo nessa brincadeira aqui, tá? Porque você vai ter encantamento entrando em ad infinito no campo e dando dano e levando a mesa desse jeito. Tá? Isso é muito forte. Além dos outros efeitos que trigam um draw de encantamento também. Isso também vai acontecer. Tá? Tecnicamente, você. Tem mais algum ponto que eu estou esquecendo? Eu acho que não, tá, Caverna? Estou pensando, porque mudando tanta coisa legal que a gente fez. E eu não sei, não, acho que não estou esquecendo de mais nenhum. É isso. Essa foi a lista. Essa foi as mudanças que a gente fez. Eu vou mostrar para vocês agora. A gente tirou 20, acho que 28 cartas que a gente mudou no deck do Hilton. Tivemos que arrumar a base de mana, obviamente, porque o deck era 2 cores e foi para 3. Mas não mudou muita coisa. A maioria das blends ele já usava, tipo Cofre da Cabala e Urborg, Bojuka, Emeria, essas coisas ele tudo já usava. A gente só adicionou os fontes para gerar o azul também que o deck precisa.
tá? Nada demais, base de mana simples. Não preciso entrar em detalhe agora. E aqui as cartas que a gente tirou, que ele usava, e na nossa opinião, elas não precisam necessariamente estar no deck. Se você quer fazer essa lista e você quer usar alguma das cartas, então a gente vai deixar aqui no Considering do Moxfield, então você pode olhar, pode colocar também, se você for montar essa lista. Tem algumas cartas que até podem valer a pena usar, se você tiver. Tipo, o Pastor de Eméria é uma carta muito forte de landfall, que traz alguma coisa do cemitério para a mão, e se além de que entrou foi planície, ela volta para o campo, isso é bem legal, mas que a gente não viu necessidade nesse tipo de deck, tá? Tiramos global. Se você quiser trocar a global de encantamento por no rastro de Garruk, pode ser legal de fazer, tá? As duas são fortes, as duas são legais, vale a pena qualquer uma das duas. Essas são as interações que ele estava usando. A gente trocou por interações que são um pouco mais efetivas e pegam coisas de forma mais genérica. E tiramos alguns encantamentos que ele estava usando que na nossa visão não precisa tanto, tá? Ascensão do Grão Vampiro, não, a gente achou que não faz tanta diferença assim. Passe do Clérigo, o nosso deck, apesar de ganhar vida, esse um de vida a mais, não acho que faz tanta diferença assim. Coisas que crescem em ficha, não precisa. Importante, Black Market, nosso deck não é um deck de sacrifício, então a gente não consegue abusar tanto de Black Market assim, para valer a pena manter ele no deck. E eu acho que é isso, Caverna. Eu acho que passei por todos os pontos para vocês. Espero que vocês tenham, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu voltar para vocês. Pronto. Espero que vocês tenham gostado dessa deck tech. Espero que vocês tenham gostado desse deck velho. E aí, mais algumas coisinhas. Se por acaso você quiser participar do deck velho, quiser que a gente faça essa brincadeira com o seu deck também, na descrição do vídeo aqui a gente deixou o link do nosso grupo do WhatsApp, do deck velho, para você mandar a lista. E aí, quando você for mandar, você vai mandar o nome do comandante e o plano de jogo do deck, a estratégia do deck no geral, né? O plano de jogo do deck pra gente. É só isso que precisa. A gente vai olhar, a gente vai ver o que pode fazer de diferente e a gente faz as mudanças e vai gravar o vídeo. Então, nos comentários tem o link do WhatsApp, é só entrar no link e manda o seu deck lá pra gente fazer, para participar também desse quadro com a gente. Na descrição também, nesse mesmo link do WhatsApp, você consegue achar o link do nosso grupo, tanto do nosso grupo de mesão, quanto do nosso grupo de ilhamas, que a gente conversa, o pessoal se ajuda, o pessoal, é uma comunidade bem legal que a gente está criando, então vale a pena você entrar também para participar disso com a gente. E tem os links também, vai ter link da TCG, vai ter link da dos Reis. Os nossos cupons estão aqui na descrição também para vocês. Então, TCG Lhama 5, dos Reis Lhama 10 em qualquer compra, 5 e 10% de desconto, respectivamente, para vocês. E não se esquece, comenta, curte, compartilha, segue a gente, ajuda a gente a crescer. E é isso aí. Satisfação, Caverna. Obrigado. Tchau.